Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar com vocês em mais um devocional, meditando na palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Hoje vamos iniciar os devocionais de nosso quarto trimestre da classe de adultos. Essa revista aqui, do quarto trimestre da classe de adultos, que tem por tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E iremos iniciar refletindo sobre um tema muito profundo e glorioso, que tem por título: O homem é um pouco menor do que os anjos. Meus irmãos, antes de iniciar a nossa leitura, o nosso devocional, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado pela vida, pela saúde e pela Tua presença em nós. Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos a grandeza do que o Senhor fez em nós e para nós. Que este devocional não seja apenas palavras, mas vida transformada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de adultos se encontra em Salmos, capítulo 8, versículo de 3 até o versículo 9. Está escrito assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Glórias a Deus por esta palavra. Aleluias. Meus irmãos, este salmo foi escrito por Davi, um homem que conhecia profundamente a presença de Deus e que muitas vezes contemplava o céu estrelado em suas noites de pastoreio. Ao ver a grandeza da criação, ele se perguntava: quem é o homem diante de tudo isso? Quem somos nós diante da imensidão dos céus e das obras das mãos de Deus? E então, inspirado pelo Espírito Santo, Davi declara que o homem foi feito pouco menor que os anjos e coroado de glória e de honra. Ele reconhece que o ser humano recebeu de Deus não apenas a vida, mas também o privilégio e a responsabilidade de governar sobre a criação. Meus irmãos, esse texto revela algo extraordinário, o valor que Deus dá ao ser humano. Às vezes, nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos pequenos, fracos, insignificantes diante dos problemas, das lutas e até mesmo da grandeza da criação. Mas a Bíblia nos lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Isso significa que carregamos em nós a marca do Criador.
Quando o salmista diz que fomos feitos pouco menor que os anjos, ele está mostrando que temos uma posição de honra na criação. Não somos como os animais irracionais, recebemos de Deus razão, espírito, capacidade de amar, de adorar, de criar e de governar. Somos seres espirituais vivendo em um corpo físico, criados para nos relacionar com Deus e refletir a sua glória. No entanto, o pecado tentou roubar essa dignidade. O homem caiu, perdeu sua posição de comunhão perfeita com o Senhor. Mas louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque através dele fomos restaurados. O autor das cartas aos Hebreus lembra que Jesus foi feito pouco menor que os anjos, quando assumiu a forma humana, mas que pela sua morte e ressurreição ele foi coroado de glória e honra. Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 2, versículo de 7 a 9. Em Cristo, nós também fomos levantados e restaurados para ocuparmos o lugar de filhos amados de Deus. Mas aí você me pergunta, o que significa para nós isso hoje? Significa que você tem valor diante de Deus. Mesmo que o mundo despreze, que pessoas critiquem ou que você mesmo duvide do seu valor, Deus te coroou de glória e honra. Você é amado, escolhido e separado por Ele. Significa que temos responsabilidade. Deus colocou sobre os nossos pés as obras das suas mãos. Isso implica em cuidar da criação, zelar pelo que Ele nos confiou e usar os dons e talentos que Ele nos deu para abençoar outras pessoas. Significa que devemos viver como quem carrega a imagem de Deus. Não podemos viver de qualquer jeito, porque fomos criados com propósito. Nossas atitudes, palavras e escolhas precisam refletir quem somos em Cristo. Significa também, mesmo em meio a lutas, não somos derrotados. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, diz Romanos 8,37. Aquele que nos fez pouco menor que os anjos, também nos deu a vitória sobre o pecado e sobre o maligno. Pense comigo, quando você enfrenta a rejeição, lembre-se que Deus te colocou de glória e honra. Quando você passar por momentos de humilhação, lembre-se que o Senhor te fez pouco menor do que os anjos. Quando o inimigo tentar te convencer de que você não tem valor, lembre-se que o Criador dos céus e da terra te amou tanto que enviou o seu Filho unigênito para morrer em seu lugar. Aleluias! Glórias a Deus! Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido de acordo com esta verdade? Ou tem deixado o inimigo te enganar, roubando a sua identidade em Cristo? Talvez hoje você se sinta pequeno, sem força, sem ânimo. Talvez o peso das lutas tenha feito você esquecer quem você é em Deus. Mas o Senhor hoje está te lembrando, você não é qualquer um. Você não é obra do acaso. Você não é fruto da coincidência. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você foi feito pouco menor do que os anjos e coroado de glórias e honra. Então levante-se, erga a sua cabeça, viva como alguém que tem valor diante de Deus.
Assuma a sua posição como filho amado, como herdeiro de Cristo, como alguém que nasceu para glorificar ao Senhor. Aleluias! Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, obrigado pela tua palavra que hoje nos lembrou do nosso valor diante de ti. Obrigado porque, mesmo pequeno, diante da grandeza do universo, o Senhor nos ama e nos coroou de glória e honra. Eu oro por cada irmão e irmã que ouve este devocional. Fortalece os que estão fracos, anima os desanimados, cura os feridos e restaura a identidade dos que estão em dúvida. Que cada um viva a plenitude do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada lar, cada coração, declarando vitória e esperança. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa recebemos hoje. Nunca se esqueça, você é amado, você tem valor e foi criado para refletir a glória de Deus. Continue firme, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar através dele. Oh, glórias a Deus! Compartilhe este devocional com alguém que precisa ouvir esta verdade e não deixe de acompanhar os próximos episódios dessa série, porque Deus tem muito mais para falar conosco. Fiquem todos da preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.